Um levantamento feito a partir de um estudo da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de São Paulo, FEComércio, com base em dados da Serasa Experian, aponta que o número de empresas inadimplentes, assim como pedidos de recuperação judicial, tiveram um aumento em 2025 no Brasil. Esse estudo mostra que o número de empresas que não conseguem pagar as suas dívidas atingiu o patamar de 7.200.000. Isso equivale a 31% dos negócios ativos no país. Em 2024, 6.900.000 empresas encerraram o ano no vermelho, inadimplentes. Sobre esse cenário, sobre esses dados, o Manhã Bandeirantes conversa nesta terça-feira com o Dr. Gustavo Poli, advogado, especialista em recuperação empresarial e direito bancário, que faz parte do grupo do escritório Granito Bonelli. Doutor Gustavo, muito bom dia. É um prazer ouvi-lo aqui no nosso Manhã Bandeirantes. Bom dia, Heitor. Bom dia, ouvintes. O prazer é todo meu de poder falar sobre esse assunto tão importante com todos vocês. Como é que o senhor enxerga esse número e como o Brasil chegou a esse cenário na sua interpretação? Perfeito. De fato, foi divulgada essa pesquisa, né, do Serasa, então que mostrou números alarmantes de empresas inadimplentes em um cenário bem preocupante aqui no âmbito nacional. São alguns fatores que levam as empresas para essa crise financeira, né? É difícil elencar somente um fator, mas principalmente o que nós poderíamos dizer que levou uma gama tão grande de empresas é a questão da alta taxa de juros, da dificuldade das pequenas e médias empresas, principalmente, conseguirem crédito no mercado. Esse número também inclui os MEIs, microempreendedores individuais, doutor? Exatamente. As micro e pequenas empresas são as empresas que mais sofrem com esse inadimplemento. Então, sim, esses números também abarcam essas empresas e as dificuldades são as mesmas ali da questão principalmente de crédito, e questão mercadológica também. Isso pode estar relacionado ao fato de muita gente ter trocado o trabalho formal, não por uma opção, mas por uma necessidade de mercado, ao abrir um MEI para, por exemplo, prestar um serviço como motoboy, como motorista de aplicativo ou até outras atividades onde a pessoa só é contratada se for PJ, isso pode estar ligado também a esse número de inadimplentes? Sim, isso pode estar ligado, porque como o mercado brasileiro atualmente ele está num período um pouco de retração, esses pequenos empreendedores que acabam precisando criar ali uma pessoa jurídica, uma figura jurídica para trabalhar, para ser contratado, eles dependem ali da contratação de alguém, né? A gente sempre fala e a própria notícia do Serasa trouxe que o setor de serviços é o setor que foi mais afetado e que está mais inadimplente, alcançando 53% da inadimplência desse setor. Então, se a economia está retraída, principalmente os serviços que não são essenciais, muitas vezes eles deixam de ser contratados. E com isso, acarreta ali uma falta de organização operacional da empresa, aliada a talvez uma gestão não tão profissional ali do caixa e até mesmo uma falta de dinheiro que acaba gerando a inadimplência. Nath Luquezzi, nosso convidado nesta manhã de terça-feira, Dr. Gustavo Poli, advogado, pós-graduando em Direito Bancário e Mercado Financeiro, especialista também em recuperação empresarial do escritório Granito Bonelli. Nath. Bom dia, doutor. E vamos enxergar um macro, né? Como que esse aumento da inadimplência pode afetar a economia num todo a longo prazo? Perfeito. A longo prazo é um problema muito para um problema social, né? Todas as empresas elas têm ali uma função social dentro da sociedade, nesse caso, sociedade brasileira, né? E uma empresa que ela está inadimplente, então que ela não consegue honrar com os seus compromissos, ela tem diversas consequências. Primeiro, uma consequência interna na própria empresa. Então, o próprio empresário ali ter essa dificuldade de pagamento, ter que se desfazer ali de bens. Uma questão também no sentido dos próprios funcionários. As empresas que acabam fechando ou tendo que retrair ali um quadro de funcionários, as pessoas acabam sendo demitidas, muitas vezes têm dificuldade para se recolocar no mercado. Então, essa função social da empresa de gerar emprego, de gerar renda, de movimentar
sistema financeiro ali, né, do Brasil, essa retração e esse momento de inadimplência pode causar consequências ali a longo prazo, nesse sentido de uma retração ainda maior da economia. Na mesma pesquisa, aponta um número que o número de pedidos de recuperação judicial cresceu 61,8% em 2024, alcançando pouco mais de 2.200 solicitações, considerado o maior volume desde o início da série histórica em 2006. E há uma tendência que esse ano continue, já são 162 pedidos feitos em janeiro, 122 pedidos em fevereiro. Foram os últimos dados levantados. Em março, abril, maio, imagino que a média deva ser a mesma. Como é que se faz um pedido de recuperação judicial, doutor? Perfeito. A tendência, de fato, é que esses pedidos continuem acontecendo nesse mesmo ritmo, ali, se não maior. A recuperação judicial, ela é um dos mecanismos para uma empresa tentar se soerguer, então tentar, de fato, ali estancar esse débito, esse inadimplemento para uma sobrevivência no mercado. Basicamente, a empresa ela tem que estar numa situação ali de inadimplência, então reunir todos esses débitos que existem, então toda a inadimplência, seja com fornecedores, com bancos, e reunir isso num processo judicial de fato, com um escritório, um apoio judicial atrás de um escritório, para de fato pedir entrar com o pedido de recuperação judicial ali na justiça, que é basicamente um mecanismo judicial legal que permite com que empresas se recuperem. Em termos de participação, quais são os setores credores assim que concentram essas maiores partes das dívidas? Porque acho que quando a gente enxerga por esse lado, a gente consegue buscar também uma solução, né? Perfeito. No âmbito da recuperação judicial, o que nós mais vemos é que as classes credoras mais relevantes geralmente são as classes trabalhistas, então os débitos ali de origem trabalhistas, os credores que são chamados também de quirografários, então que entram os fornecedores também é uma classe que é extremamente relevante, e a parte bancária. Uma empresa em crise, que está entrando numa crise, muito provavelmente ela já se socorreu e se recorreu de crédito bancário para tentar esse soerguimento de uma forma, assim, um auxílio de uma recuperação judicial. Então, muito provavelmente, o banco também estará ali como um credor na recuperação judicial. No caso do microempreendedor individual, essa dívida pode estar diretamente ligada ao não pagamento daquela mensalidade obrigatória para quem é MEI, doutor? Sim, mas aí esse débito seria um débito mais no âmbito ali, no âmbito tributário. Uhum. Há alguma discussão ali no sentido da recuperação judicial desse valor de entrar na recuperação judicial ali, né, que seria um tributo, mas sim também todo tipo de inadimplemento ali que uma empresa tem pode levar ela a essa situação de crise financeira. Com os dados recentes que a gente vem acompanhando do Banco Central, aumento da taxa de juros, o que o senhor fala para quem está passando por alguma dificuldade, para quem está percebendo que as contas não estão fechando e que não tem uma cara de que as taxas de juros vão mudar tão cedo? Claro que o senhor, como advogado, trabalha em recuperação, mas qual a dica, pela experiência que o senhor tem, para que o empresário não caia nessa estatística também? Claro, perfeito. Assim como as consequências que geram inadimplemento são várias, os motivos de uma possível recuperação da empresa também são vários, a depender muito de caso a caso. Alguns pontos principais, assim, dentro da minha experiência, da experiência do nosso escritório, que a gente consegue dar a título mesmo de dica, de orientação, é, primeiro de tudo, voltar um olhar interno ali para a gestão da empresa. Então, muitas vezes, o inadimplemento, essa crise financeira, vem por conta de uma má gestão empresarial. Então, empresas que tomam decisões sem ter de fato ali uma base em números, que não tem um controle do próprio faturamento, que isso faz com que se tomem decisões erradas. E essas decisões erradas podem levar a uma crise financeira. Outro ponto, mais trazendo para o âmbito bancário, é uma questão de uma análise também muito criteriosa se a empresa de fato precisa fazer um alavancamento bancário, de fato precisa pegar um empréstimo, porque atualmente com a alta taxa de juros, né, os juros no mercado ele acaba ficando caro. Um juros caro é um juros que você pega um dinheiro e nesse empréstimo você acaba pagando muito por esse dinheiro ali para a instituição financeira. Então isso é um fator que contribui para a crise financeira de uma empresa.
Nós conversamos aqui no Manhã Bandeirantes com o Dr. Gustavo Poli, advogado que atua em recuperação empresarial, direito bancário do grupo Granito Bonelli e que fala conosco nesta manhã sobre a inadimplência batendo recorde no Brasil, somando dívidas de quase 170 bilhões de reais no apontamento feito pela Serasa Experian. Doutor Gustavo, muito obrigado pela sua atenção com o nosso ouvinte. Um bom dia, um ótimo trabalho ao senhor e toda a sua equipe. Eu que agradeço, um ótimo dia para vocês.